Continuando nossa aula sobre derivadas e aplicações de derivadas em otimizações, a gente vai trabalhar hoje com questões um pouco mais voltadas para ciências, física, biologia e entender como é que isso funciona. Olha a seguinte situação: uma lâmpada é suspensa acima do centro de uma mesa. Está aqui a lâmpada, está aqui a mesa, não dá para enxergar direitinho não, mas está aqui a mesa, tá? A mesa circular de raio R. A que altura acima da mesa ela deve ser colocada para se obter o máximo de iluminação na borda da mesa? Então está aqui a lâmpada e a altura seria essa distância aqui, tomando aqui 90 graus, seria esse H. E aí o livro já nos ajuda aqui com a dica, né? Suponha que a iluminação I seja diretamente proporcional ao cosseno do ângulo de incidência φ dos raios de luz e inversamente proporcional ao quadrado da distância L. O que significa isso? Eu tenho um ângulo normal aqui, φ, em relação a essa linha que atinge a borda, porque você vai ter a lâmpada iluminando tudo aqui, né? Ela vai espalhar no espaço a iluminação. Só me interessa, evidentemente, o que a gente pode chamar de fluxo de luz aqui nessa área, nessa região. E eu quero saber qual é a altura que eu devo colocar para que seja o máximo de iluminação. Então não pode ser muito distante, não pode ser muito próximo. Que altura vai ser essa? Vai ser encostada aqui? Vai ser lá em cima? Como é que eu vou saber isso? Bom, então ele já nos ajuda dizendo o seguinte, que a iluminação I, ela é proporcionalidade, vai ter uma constante de multiplicação e ela vai ser diretamente proporcional ao φ, a esse ângulo φ aqui, que depois a gente vai já falar nele, e inversamente proporcional à distância L ao quadrado, certo? Sendo que a mesa ela tem o raio R. E eu quero saber qual é a altura máxima para eu obter a maior iluminação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que de alguma forma colocar o H nessa história e resolver essa questão. Como é que a gente vai primeiro ver aqui? Ó, o que é esse φ? A gente tem que relacionar o φ com H, ou tentar de alguma forma. Lembrando que aqui nós temos um triângulo retângulo e guarda logo a relação de Pitágoras, que L ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Então é claro que vai dar para substituir aqui H ao quadrado mais R ao quadrado. Certo? Que mais? Eu sei que φ, aqui ó, eu tenho esse ângulo aqui, isso aqui é 90 graus, isso aqui é 90 graus. Não sei se você lembra, mas se eu tiver uma transversal assim, são ângulos opostos. Desse jeito aqui, esse ângulo vai ser igual a esse. De tal forma que esse ângulo aqui vai ser igual a esse e aqui vai valer φ. Ora, se aqui vale φ, o que é o cosseno de um ângulo? É o cateto adjacente, H, dividido pela hipotenusa L. Então, cosseno de φ vai ser H dividido por L. Tudo bem? Agora a gente tenta substituir aqui. Lembrando que vamos primeiro inicialmente substituir isso e no final eu substituo L ao quadrado, tá? Por quê? Porque quando eu substituir aqui H sobre L, eu vou colocar no lugar de cosseno φ. Ao fazer isso, vai ficar H sobre L vezes L, não é isso? H sobre L ao quadrado. Então você tem um numerador e um denominador, você troca essa situação, H sobre L, multiplicando pelo inverso de L ao quadrado, que é 1 sobre L, ou seja, KH sobre L ao cubo, certo? O que é o L ao cubo? É o L ao quadrado vezes L. E isso dá para a gente transformar na seguinte situação. Vai ser KH mais R quadrado vezes H ao quadrado mais R quadrado. Aqui nesse caso vai ser a raiz, né? Ou seja, vai valer meio. Não sei se você me compreendeu. L ao quadrado é isso. Quem é o L? O L é a raiz de H ao quadrado mais R ao quadrado, né? Que eu tiro a raiz dos dois lados aqui, aí fica L elevado a 1. H ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio, né? É a raiz. De tal forma que eu posso reescrever tudo isso, só para ficar dessa forma aqui, ó. H
ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios, né? Porque vai ficar 1 mais meio vai ficar 3 meios. Então, I, eu reescrevo tudo em função de H, né? I vai ficar em função de H. Lembrando que R é constante, que é o tamanho da mesa. Vai ficar com essa forma aqui. Como é que eu acho, então? Eu derivo e iguala a zero. Quando eu fizer isso, eu vou pegar essa expressão, igualar a zero e achar o valor de H. A derivada de I, né, lembrando quem é o I? O I é a iluminação, que ela é proporcional ao cosseno, inversamente proporcional à distância, né, até a borda. Então você tem isso daqui. Então vamos derivar isso daqui. Isso aqui é uma derivada razoavelmente simples, porque a derivada do quociente, quem não lembra, a derivada do quociente vai ficar U' menos UV' sobre V ao quadrado, certo? Então vai ficar aqui, ó. Esse K eu posso deixar aqui do lado de fora. U', derivada, quem é o U? O U está aqui, ó. Quem é o V? Aqui está o V. Derivada de U', deixa eu mudar a cor. U', U é H, V é H ao quadrado mais R quadrado elevado a 3 meios. Quem é o U', vale 1. Quem é o V' vai ficar 3 meios de H ao quadrado mais R quadrado, 3 meios menos 1, dá meio, vezes aí regra da cadeia aqui dentro, né? Isso aqui é constante, dá zero, derivada de H dá 2H, certo? 2 dividido por 2 dá 1, vai ficar 3H, H ao quadrado mais R ao quadrado, certo? Elevado a meio, seria aquela raiz. Então, vamos substituir aqui, ó. U' menos UV'. Volta para o vermelho. U' dá 1 vezes V, né? H ao quadrado mais R ao quadrado é elevado a 3 meios, menos UV'. UH, que vai multiplicar o V', tá aqui. Vai multiplicar 3H, H ao quadrado mais R ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Sobre H ao quadrado mais R ao quadrado, 3 meios elevado a 2. Tá aqui a nossa história. Bom, continua aqui, é grande, hein? Vai ficar K. Aí vamos lá. Bora diminuir aqui, tá? Então vai ficar H ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios menos 3H ao quadrado, H ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio, tudo isso sobre H ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3, uma vez que 3 meios elevado a 2, vai simplificar o 2 por 2, vai ficar só o 3 aqui. Bom, qualquer que seja o valor de H, positivo ou negativo, vai dar positivo, então aqui embaixo não vai dar zero, tá? Então, temos uma tranquilidade aí em relação a trabalhar isso. Então, para que eu ache o máximo, eu igualo isso a zero. Aqui a gente não precisa se preocupar, já que vai dar tudo positivo, então essa expressão aqui em cima tem que ser igual a zero. Então, H ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios menos 3H ao quadrado, H ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio, isso tem que ser igual a zero. K, a gente, como é constante, né, vezes isso, o K vai dar, vai sumir, né, porque eu posso dividir os dois lados por K, então vai ficar só essa expressão aqui. Bom, se eu dividir todo mundo por H ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio, essa parte aqui vai dar só 3H ao quadrado, porque aqui vai dar zero, né? E aqui vai dar só 3H ao quadrado. E aqui ó, vai ficar H quadrado mais R quadrado elevado a 3 meios dividido por meio, né? Então seria uma expressão assim, ó. Sei lá, y elevado a 3 meios dividido por y elevado a meio. Então que é 3 meios menos meio, ou seja, y ao quadrado. Tá? Que subtrai, ó, 3 menos 1 sobre 2.
Logo, isso vai dar y. Então, isso aqui vai dar quanto? 1, tá? Então, aqui vai ficar, ó, h ao quadrado mais r ao quadrado menos 3h ao quadrado, tudo isso igual a zero, né? Então, olha só como simplificou bastante a nossa equação. Daí, tá bem tranquilo, né? Fica h ao quadrado menos 3, então vai dar menos 2h ao quadrado mais r ao quadrado a zero. Logo, você pode arrumar, né? Passa, né? Soma dois lados, dá mais 2h ao quadrado, então fica 2h ao quadrado igual a r ao quadrado. Se eu dividir os dois lados por 2, vai ficar h ao quadrado igual a r ao quadrado sobre 2. Se eu tirar a raiz dos dois lados, vai ficar h igual a r sobre raiz de 2. Tá? Eu posso racionalizar se eu quiser para ficar r raiz de 2 sobre 2. Então, está aqui o nosso h. O h vai ser r dividido por raiz de 2. Se eu quiser racionalizar, né? H vai ficar r raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, as duas respostas são tranquilas de você ter. Tá? Tudo bem? Parece complicado, né? Por causa da operação aqui, mas é assim mesmo. Faz parte da vida ser mais complicado. Vamos fazer esse daqui, que apesar de uma matemática, né, mais voltada para uma solução matemática, não tem a ver com grandezas físicas, aqui, velocidade, alguma coisa, mas vai ser interessante para a gente trabalhar futuramente, né, com relação a escadas escorregando, né, escoras escorregando, assim vai. São problemas clássicos, né, do cálculo. Então aqui, olha só, uma prancha é usada para escorar um muro e deve passar por cima de uma cerca de 8 pés de altura e um pé do muro. Aí há um pé do muro, né? Tá aqui, ó. Então tá aqui a cerca, ela tá a essa distância aqui de um pé, tem essa altura de 8, eu vou colocar aqui a escora, certo? Então, olha só que interessante. Essa escora ela tem um comprimento L que vai até aqui assim. E aí, para deixar tudo em função do comprimento da escora em relação ao ângulo θ. Só que, mas poxa, então é fácil, o cateto oposto pela hipotenusa. Não, porque ele não está aqui assim, né? Esse tamanho aqui, daqui até aqui, ele não vale 8 pés, certo? Ele vale 8 pés mais um pedacinho bem aqui que não está sendo contabilizado. Deixa eu fazer assim, ó. Você vai pegar aqui, eu vou colocar a escora desproporcional, na outra posição, para você entender. Então aqui, olha, aqui vale 8 e a altura, né, isso aqui vale L, aqui vale θ. Se eu quiser usar essa altura H aqui, então seria seno de θ é o cateto oposto a H sobre a hipotenusa L. Só que H ele não vale 8, ele vale 8 mais esse comprimento aqui que eu posso chamar de x. Tá? O H é tudo isso. Tá? 8 mais x, ó. H é 8 mais x. Mas quanto é que vale esse x aqui? Como você pode observar, esse lado aqui ele é paralelo a esse lado aqui. Se eles são paralelos, e aqui é 90 graus e aqui é 90 graus, a gente pode mostrar que esses ângulos são iguais. Então aqui, olha, isso daqui até aqui vale 1, que está falando que é um pé, né? Que é a distância. Então, eu tenho 1 e aqui x. Eu posso deixar isso em função da tangente de θ, uma vez que a tangente de θ vai ser o cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente 1. Então vai dar x por 1 e x é igual a tangente θ. Né? X igual a tangente θ. Então, eu posso substituir aqui, implica que a altura h vai ser 8 mais tangente θ. De tal forma que eu posso substituir no lugar de h 8 mais tangente θ, então seno de θ vai ficar 8 mais tangente θ sobre L. Agora eu posso deixar tudo em função de L em relação a θ, né? Então vamos isolar que o L vai ser esse L aqui multiplica pelos dois lados e dividido por seno. Então eles trocam de lugar, né? O L vai para lá e o seno vem para cá. Então vai ficar 8 mais tangente θ sobre seno θ. Bom, aqui pode ser uma
derivada, né, que a gente vai achar. Eu vou derivar isso em relação a θ e vamos igualar a zero para ver que ângulo vai aparecer, tá? Então vamos lá. Vamos então separar para facilitar a nossa vida, tentar aqui facilitar de repente, né? Fica 8 sobre seno θ mais tangente sobre seno. Como o tangente é seno sobre cosseno sobre seno, então vai ficar assim, ó. Seno de θ, cosseno θ dividido por seno θ. Então, aqui como se fosse 1, né? Então, seno dividido por seno dá 1. E esse resultado aqui vai ficar 1 sobre cosseno θ, tá? Então, fica assim, ó. d de θ, dl, né? Vai ficar d de θ, 8 seno a menos 1 de θ, mais cosseno a menos 1 de θ, né? Porque fica 1 sobre cosseno, fica o inverso aqui. Derivando isso, regra da cadeia vai ficar menos 1 multiplica pelo 8, fica menos 8, seno, aí menos 1 dá menos 2, como é a regra da cadeia, porque aqui não é o x é menos 1, mas é o seno é menos 1, derivada do seno de θ, vai dar cosseno θ, tá? Aí aqui é a mesma coisa, menos cosseno ao quadrado de θ, derivada do cosseno, dá menos seno θ. Então isso é igual a menos 8 cosseno θ sobre seno ao quadrado de θ, mais seno θ, aqui é negativo, esqueci do menos, né? Cosseno ao quadrado de θ. Bem, então isso daqui é igual a zero. Olha, se isso aqui é igual a zero, então esse termo aqui com esse dá igual a zero, certo? Então vai ficar assim, ó, simplica, né? dl de θ igual a zero, isso vai implicar que seno θ cosseno ao quadrado de θ tem que ser igual a 8 cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ. Então esse seno ao quadrado de θ vai para lá, o cosseno vem para cá, igual a 8, tá? Então vai ficar seno ao cubo de θ sobre cosseno ao cubo de θ, né? Que vai multiplicar, isso tem que ser igual a 8. Bom, quem é seno sobre cosseno? É a tangente, então tangente ao cubo de θ igual a 8. Se eu tirar a raiz cúbica dos dois lados, o que é que vai surgir aí? Vai surgir que a tangente θ é igual a 2. Tangente θ é igual a 2, se a gente usar a calculadora, a gente vai ver que θ é aproximadamente 63,43 graus, tá? Assim que a gente escreve. θ é igual ao arco tangente, né? Tangente é menos 1, arco tangente, você pode colocar 2. No caso aqui, radiano, vai dar 1, alguma coisa, em grau vai dar 63,43 graus. Vamos para a próxima, então, que seria aqui. Suponha que o número de bactérias em uma cultura no instante t seja dado por n igual a 5.000 vezes 25 mais t é elevado a menos t sobre 20. Encontre o maior e o menor número de bactérias no intervalo de tempo de 0 a t igual a t, né? 0 menor ou igual a t, menor ou igual a 100. E em que momento, no intervalo de tempo de A, o número de bactérias decresce mais rapidamente? Então vamos resolver. Primeiro a gente precisa derivar n em relação a t, certo? E a partir daí achar os nossos valores igualando a zero. Então vai ficar 5.000 que multiplica 25 mais t é elevado a menos t sobre 20. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar isso aqui, vai multiplicar assim e assim. Isso aqui vai ser constante. Logo, a derivada, independente de quanto dê, a derivada disso vai dar zero. Mais 5.000, aí d dt, t é a menos t
sobre 20, né? Derivada de um produto. Esse 5.000 é constante, fica aqui, tudo mais, isso aqui deu zero. Vamos continuar, então, vai ficar igual a 5.000, derivada do primeiro, 1, que multiplica o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Como é elevado a menos t sobre 20, é regra da cadeia. Então, derivada de E a menos t é a menos t sobre 20, que multiplica a derivada de menos t sobre 20, que dá menos 1 sobre 20, certo? Tranquilidade. Bom, vamos arrumar aqui, vai ficar 5.000, que multiplica E a menos t sobre 20, mais t que multiplica E a menos t sobre 20, aí esse menos aqui vai ficar menos aqui, tudo isso sobre 20. Tudo bem. Dá para colocar o E a menos t sobre 20 em evidência, vai ficar igual a 5.000 E a menos t sobre 20, que multiplica 1 menos t sobre 20. Pronto, aqui a expressão está um pouquinho mais simples, né? Então, isso daqui é o nosso dn dt. E a gente vai ter que achar quando isso iguala a zero. Não é tão difícil, apesar de parecer. Vamos então pegar essa expressão aqui assim. Olha só, isso aqui não vai dar zero. Isso aqui também não vai dar zero, tá? Teria tender ao infinito para que isso tendesse a zero, mas não vai dar zero. Só é possível ter zero aqui. Só dá para zerar isso, toda essa expressão, se 1 menos t sobre 20 igual a zero, porque nenhuma outra vai dar zero. dn dt igual a zero, se 1 menos t sobre 20 igual a zero. Logo, aí menos t sobre 20 é igual a 1, ou seja, aliás, não menos, né? Mais t sobre 20 igual a 1, né? Porque você pode somar os dois lados por mais t sobre 20, aí corta esse, vai ficar t sobre 20 igual a 1. E aqui, olha só, multiplicando por 20, então t igual a 20. Então, esse ponto aqui, t igual a 20, é quando zera essa expressão aqui. Quando zera essa expressão, tá? T igual a 20. É o ponto. E que ponto é esse? Bom, aqui eu vou usar um recurso gráfico para a gente analisar que ponto 20 é esse. Olha só. Então, reparem o seguinte. Esse gráfico em verde é o gráfico do crescimento, né, das bactérias. Então, claro que só vai contar do tempo t igual a zero em diante. Tá? Quando o tempo é igual a t inicial, né, dá 125.000. Se você reparar, quando o tempo é inicial, quando o t for igual a zero, essa expressão toda aqui some. Que é 0 vezes isso, então dá zero. Então vai ficar 5.000 vezes 25, que é o nosso 125.000. A quantidade de bactérias, o número de bactérias. Daí há um crescimento, depois começa a decrescer. Em que ponto? Quando a derivada zera. Ou seja, olha, a derivada também é uma expressão que tem o E a menos, né? Então ela é essa gráfico aqui, essa linha. E tá aqui a raiz, tá? Quando zera é igual a 20. Então esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto de máximo, tá? É o ponto de máximo. Quando t igual a 20, n, no caso, vai dar 161.787 aproximadamente. Então esse é o valor máximo, tá? Esse aqui é o valor máximo. E qual é o valor mínimo? Bom, o valor mínimo, ele está pedindo entre 0 e 100, tá? Está pedindo entre 0 e 100. Então entre 0 e 100 eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. 125.000 e aqui. Então esse é o ponto, vamos calculá-lo utilizando aqui, substituindo para t igual a 100. Então volta lá. Bom, para t igual a 0 implica que n de 0 é igual a
125.000, né? O número de bactérias. Para t igual a 20, implica que n de 20 vai ser 5.000, que multiplica 25, mais t aliás, 20 é a menos 20 sobre 20, tá? Então vai ficar 5.000, que multiplica 25 mais 20 elevado a menos 1. Isso é igual a 161.787,94, aproximadamente, né? Aproximadamente é aqui o nosso n de 20. E para t igual a 100, vai ser n de 100, que vai ser 5.000, que multiplica 25 mais 100 elevado a menos 100 sobre 20. Tá? A gente pode calcular isso direto, sem simplificar, vai dar 128.368,97. Então, o nosso n de 100, aproximadamente. Então, reparem aqui, qual é o menor valor? O menor valor está aqui para o n igual a zero, que a gente pode observar no gráfico da seguinte forma. Passando uma reta perpendicular entre n igual a 0 e n igual a 100, você repara que n igual a 100 é um pouquinho acima. Então, o menor valor nesse intervalo é para n igual a 0. O maior valor é para n igual a 20. Ok? Então, nós temos aí a nossa resposta. Vamos só conferir se tudo a gente trouxe. Encontre o maior e o menor valor. Está aí, o maior e o menor valor. A gente já encontrou. Em que momento, no intervalo de tempo de A, o número de bactérias decresce mais rapidamente? Então, a gente dá uma olhadinha no gráfico aqui para ver o decrescimento. Bom, no gráfico a gente observa o seguinte. A derivada, ela está mostrando aqui, está caindo, né? Ela tem a raiz dela, tá? E a gente tem que descobrir qual é o ponto de máximo decréscimo, ou seja, quando a derivada é o maior valor. Então o que a gente faz? A gente deriva novamente, tá? A derivada é essa função aqui, tá? Eu escrevi de outro jeito, mas se a gente multiplicar, a gente pode abrir, ela vai ficar desse jeito aqui. Se eu derivar novamente, eu vou ter o gráfico da derivada, ou seja, eu vou ter a segunda derivada, que é essa bem daqui, ó. A segunda derivada me mostra que a raiz, ela tá aqui, ó. 40 é quando a segunda derivada zera, ou seja, é o valor de máximo da derivada, tá aqui. Então, eu vou pegar o gráfico da derivada, que ele vai estar onde a gente vai ter esse extremo aqui, para t igual a 40, n' vai ser menos 676,67. Então, esse é o valor negativo, né, da derivada, porque está decrescendo, e é o valor extremo da derivada. A partir daí, ela aqui, ó, aqui um pouquinho do lado, não dá para pegar esse ponto, ele não vai mostrar esse ponto, mas está aqui o valor extremo para essa função da derivada, ou seja, é o que está pedindo a questão, tá? Então, para achar o ponto de máximo de n, a gente deriva igual a zero. Para achar o ponto de máximo da derivada, a gente faz a segunda derivada e iguala a zero. E acha que t igual a 40. Para t igual a 40, vem aqui e substitui. E acha o n' de t vale menos 676,67. Tá? Então, essa é a nossa análise gráfica. Vamos fazer agora exatamente isso de modo algébrico. Bem, então, olha só. Em que momento, no intervalo de tempo de A, 0 a 100, o número de bactérias decresce mais rapidamente? Ou seja, para eu achar o maior valor de n, eu derivei e igualei a zero. Para achar o decréscimo mais rápido, eu tenho que derivar a primeira derivada, certo? Então, eu vou ter que achar a segunda derivada e igualar a zero. É isso que a gente vai fazer. Bom, agora a gente vai fazer a segunda derivada, então a gente vai ter que achar o n'
N duas linhas de t. Então vai ficar d dt de 5.000 E a menos t sobre 20, 1 menos t sobre 20. Aqui eu acho interessante a gente fazer logo aqui, né? O 5.000 vem para fora porque ele é constante. Então eu vou derivar u e v, né? Produto u' v, ou seja, a derivada disso é menos 1 sobre 20, ou seja, fica 20 aqui, e a derivada de E elevado a U é E elevado a U. Então fica E elevado a menos T sobre 20, que vai multiplicar 1 menos T sobre 20, mais, aí esse mantém, E a menos T sobre 20, derivada daqui. Derivada de 1 é 0, menos derivada de T sobre 20, né? Então dá 0 menos 1 sobre 20. 0 menos 1 sobre 20. Então tá aqui a nossa derivada. Repete o 5.000. Coloque em evidência E a menos T sobre 20, tá? Para ficar tranquilo. Dá para colocar o 20 em evidência, então a gente coloca o 20 em evidência. Vai sobrar só o quê? O negativo. Isso aqui saiu e isso aqui saiu. Ficou só isso aqui, ó. 1 menos T sobre 20. Então a gente facilita a vida da gente para não ficar multiplicando e depois volta, né? Mais com menos dá menos. Isso aqui também saiu e isso aqui também saiu. Menos 1. Então ficou bem mais simples. Então, aqui, ó. 500 dividido por 2 dá 250. Não esquece que esse aqui é o N duas linhas, segunda derivada. A gente vai estar fazendo isso para igualar a zero. Bom, aqui vai ficar menos 1. Menos 1 dá menos 2. Então, vamos lá. 250 E a menos T sobre 20 menos 2 mais T sobre 20. Tá? Da mesma forma, isso aqui não vai dar zero. Isso aqui, mesmo que eu coloque infinito aqui, tende a zero, mas não é zero. Só vai dar zero se isso aqui for zero. Para que? Para que, né? N duas linhas seja igual a zero, implica que menos 2 mais T sobre 20 igual a zero. Tá? Então isso vai dar o quê? Menos 2 vai, o 20 vai multiplicando, T igual a 40. Tá? T igual a 40 unidades de tempo. Segundo, minuto, hora, e assim vai. Então dá 40. A gente achou, né? Foi o que a gente viu lá no gráfico. T igual a 40. Para achar, então, quanto é que vale o N', N' de 40 vai ser 5.000, que multiplica E a menos 40 sobre 20, ou seja, menos 2, né? Vou deixar aqui, ó, menos 40 sobre 20. Estou tirando daqui, tá? 1 menos 40 sobre 20, tá? Então vai ficar 5.000, que multiplica E a menos 2, que multiplica 1 menos 2, certo? Então dá menos 1. Aqui vai sair o negativo. Então vai ser, olha, menos 5.000 é a menos 2. Menos 5.000 é a menos 2. Então, N' de 40. Estou calculando para você ver qual é o valor em que vai ocorrer essa situação. Tá? Mas 40 já é a resposta. E vai ficar menos 676, isso vai dar aproximado 68. Tá? Então vai dar esse valor aqui, o N duas linhas. Para eu querer achar o valor do número de bactérias, nesse momento não foi pedido. A gente só quer saber o momento, né? Em que momento. Então já é suficiente dizer que T igual a 40 e já está resolvido. Tá? Então, resposta da letra B está aqui. É isso. Muito bem. Então, isso aqui aplicando para biologia. Para não ficar muito grande, eu vou fazer mais uns 2 ou 3 vídeos de otimização usando questões de ciência, de física, de velocidade, para que você vá entendendo perfeitamente o melhor possível. Tá bom? Até a próxima aula.